Olá, turma. Em nossa aula de física, vamos falar de carga elétrica, tá ok? O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade própria das partículas subatômicas fundamentais. Quais são elas? Prótons, elétrons e nêutrons. O próton tem carga elétrica positiva, então o próton tem a propriedade de ser positivo. O elétron tem carga elétrica negativa e o nêutron tem carga elétrica nula. Então, carga elétrica é uma propriedade própria das partículas subatômicas fundamentais. Isto é uma propriedade própria dos prótons, elétrons e nêutrons. Tá bom? Vamos ver agora, vamos falar de carga elementar. Carga elementar, dado pela letra E. O que é carga elementar? Carga elementar é a menor carga elétrica encontrada na natureza, que é a carga de um próton. Então, essa é a carga elementar, que, por sua vez, é igual à carga de um elétron, em valores, né, pessoal? Então, a menor carga elementar é a carga de um próton, que tem o mesmo valor da carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, E é a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga simplesmente de um próton encontrado na natureza, tá bom? Vamos ver agora valor da carga elétrica em um condutor elétrico, né? O valor da carga elétrica em um condutor depende da quantidade de elétrons que atravessam esse condutor. Para se determinar o valor da carga elétrica em um condutor, multiplica-se o número de partículas que atravessam esse condutor pelo valor da carga elementar. Então, a fórmula que nós vamos utilizar para determinar o valor da carga elétrica em um condutor é Q igual N vezes E, onde Q é a carga elétrica em um condutor dado em coulomb, N é o número de partículas que atravessa o condutor e E é a carga elementar, tá ok? Se for próton, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se for elétron, o mesmo valor também, porque a carga de um próton tem o mesmo valor da carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que é esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? É a carga elementar. E o que é carga elementar? É a menor carga elétrica encontrada na natureza, que é a carga de um próton. Tá bom? Vamos agora para nossas aplicações. Vamos resolver o exercício número 3. Preste bem atenção para esse exercício aqui. Pessoal, exercício número 3. Qual o valor da carga elétrica de um condutor que ganhou 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons? Um condutor ganhou 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons e eu quero saber qual o valor dessa carga elétrica. Para a gente resolver um problema, fica bem mais fácil se a gente colocar os dados desse problema. Esses dados são tirados do enunciado. À medida que você vai lendo o enunciado, você vai colocando os dados. Então, qual o valor da carga elétrica de um condutor? Como ele está perguntando o valor da carga elétrica, então a carga elétrica é representada pela letra Q. Então eu coloquei igual a interrogação. Por quê? É o que ele está perguntando, né? Um condutor que ganhou 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Então isso é a quantidade, né? É a quantidade de elétrons que ele ganhou. Então N é igual a 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. E E
é a carga elementar, que sempre vai ser o quê? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá bom? Então eu estou com os dados do problema, não tem mais erro, não dá mais para errar. Esquece o enunciado e agora vamos substituir esses valores na fórmula. Qual a fórmula para determinar o valor da carga elétrica de um condutor elétrico? É Q é igual a N vezes E. Substituindo, Q é o que eu quero, igual N. N é 5 vezes 10 elevado a 15, 5 vezes 10 elevado a 15, vezes E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, aqui eu tenho um conjunto de números puros com números potência de 10. Eu vou juntar os números puros para a gente multiplicar número puro com número puro, potência de 10 com potência de 10. Tá? Você não pode multiplicar aí à toa, né? Pode multiplicar 5 vezes 10 elevado a 15 vezes 1,6, não. Tem que separar. Então vou separar 5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 19. Os números puros e os números potência de 10. O produto desses dois números aqui, 5 vezes 1,6, desses dois fatores, dá 8. E para multiplicar essas potências de 10, eu conservo a base, que é 10, e opero o expoente. Quanto é 15 menos 19? Menos 4. Então, pessoal, Q é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. O que é esse Q? É o valor da carga elétrica do condutor que ganhou 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Então, se ele ganhou 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons, ele ganhou uma carga de 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Tá bom? Então, veja bem, pessoal. Foi o que eu fiz aqui. Eu li o problema, coloquei os dados. Qual o valor da carga elétrica em um condutor? Então, Q igual a interrogação. Q ganhou 5 vezes 10 elevado a 15. Então, é o valor da quantidade de elétrons. N é igual a 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. E é que vai ser sempre esse valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ok? Agora, de posse desses dados, vamos substituir a nossa fórmula, a fórmula que a gente aprendeu. Q é igual a N vezes E. Q é o que eu quero, o N é 5 vezes 10 elevado a 15, vezes o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Preciso multiplicar esses fatores aqui, fatores onde nós temos números puros e números potência de 10. Vou juntar os números puros, 5 vezes 1,6, vezes potência de 10, 10 elevado a 15, que multiplica 10 elevado a menos 19. 5 vezes 1,6 dá 8. 10 elevado a 15, que multiplica 10 elevado a menos 19, é o produto de duas potências de 10. O que é que eu faço? Conservo a base, que é 10, e opero os expoentes. O que é 15 menos 19? Né? Vai ser menos 4. Subtração de números com sinais contrários, subtrai-se e dá o sinal do maior. 19 menos 15 dá 4, o sinal do maior é menos, portanto menos 4. Q é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Portanto, pessoal, esse condutor ganhou 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. É a carga que ele ganhou, referente aos 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Tá bom? Vamos resolver a última questão, que é a questão número 4, que diz o seguinte: quantos elétrons em excesso tem um corpo que apresenta uma carga elétrica igual a menos 3,2 coulomb? Resolução. Vamos colocar os dados do problema. Vamos lá. Quantos elétrons em excesso tem um corpo? Então, ele quer saber o valor do N, é a quantidade de elétrons, que apresenta uma carga elétrica igual a menos 3,2. Então, Q é igual a menos 3,2 coulomb. E é o valor da carga elementar.
que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, vocês estão percebendo que o Q ele deu um valor negativo. Esse valor negativo corresponde ao excesso de elétron, para dizer que tem excesso de elétron. Mas na hora de você fazer o cálculo, você considera o valor absoluto, que é 3,2 coulomb. Tá ok? Desenvolvimento de posse dos dados aqui, eu vou substituir na nossa fórmula milagrosa que a gente aprendeu aí. Q é igual a N vezes E. Agora sim, ele dá o valor do Q, é o contrário, né, pessoal? Ele dá o valor do Q, que é 3,2. Então, Q é 3,2 igual N, que é o que ele quer, a quantidade de elétrons, e é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, eu tenho que isolar o N. Eu tenho a igualdade entre duas expressões. Se eu tenho que 3,2 é igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu posso passar o segundo membro para o primeiro e passar o primeiro para o segundo. Não há alteração nenhuma. É a propriedade reflexiva da igualdade. Tá? Duas igualdades, tanto faz colocar o primeiro no segundo membro, no segundo membro no primeiro, não altera, tá? Portanto, beleza. 3,2 é igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Passei para o primeiro membro, N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, igual 3,2. Como eu quero determinar o valor do N, N é igual 3,2 que está no segundo membro, dividido, que aqui é multiplicado, dividido por toda essa expressão. 3,2 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, quociente entre dois números compostos. Esse 3,2 eu vou dividir por 1,6. Tá? 3,2 dividido por 1,6. E vou pegar esse 10 elevado a menos 19, passar para o primeiro membro, trocando de sinal. Então, eu risco isso aqui, passo para o primeiro membro com o expoente trocado de sinal. O que sobrou nessa brincadeira? Eu não tenho mais 3,2 vezes 10 elevado a 19, dividido por 1,6 vezes 1,6. Eu tenho o quê? 2 vezes 10 elevado a 19. Portanto, 2 vezes 10 elevado a menos 19 elétrons. Então, pessoal, esse excesso de elétron para essa carga de menos 3,2 corresponde a 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons, tá ok? Então é isso aí. Quantos elétrons em excesso tem um corpo? Então eu quero saber o valor do N, que apresenta uma carga elétrica de menos 3,2, portanto Q igual a menos 3,2, eu passo esse valor positivo 3,2, é o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, de posse dos dados, vamos substituir na fórmula, que é 3,2, N é o que eu quero, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Troquei os membros aqui, N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 3,2. N é igual a 3,2 que está no segundo membro, aqui está multiplicado, passa a ser dividido. Vou dividir esse número por 3,2 por 1,6 e 10 elevado a menos 19, que se encontra no denominador, passo para o numerador. Aí, pessoal, ficou como 3,2 dividido por 1,6 dá 2, então ficou 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons, tá ok? Então, ele perguntou quantos elétrons em excesso tem o corpo que apresenta uma carga de 3,2, então tem quantos elétrons em excesso? 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e um abraço a todos.